A palavra do Senhor, vai já assim preparar e se colocar de pé, que vamos ler o livro de Atos, do seu capítulo 2, verso 1 até, aleluia, Jesus. Atos capítulo 2, do 1 a 12, amém? Graças a Deus. Aleluia. Atos capítulo 2. Mamãe, você que está sentado, por favor, vamos colocar de pé todos. Vamos assim fazer a leitura da mensagem de hoje. A verdade, nós estamos numa semana especial. Já passamos a Páscoa na sexta-feira, celebramos ela para lembrar o dia em que Jesus esteve lá, colgado naquele madeiro, amém? Atos capítulo 2 diz assim: a bendita palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos falando, como pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que nós somos nascidos? Partos e medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeias, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como gentios ou proselitos, cretenses, árabes, todos os que temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que queres tu dizer? E outros, zombando, diziam: estes estão cheios de monstro, ou estão embriagados. Palavra do Senhor. Graças. E na tua cabeça queremos entregar nas mãos do Senhor neste dia. Pai, queremos te louvar pela beleza da sua santidade. Deus, graças nós te rendemos, pois tu és Deus em cima de tudo e todos. Pai, coloco neste momento a mensagem para que o Senhor possa fluir com tua tamanha liberdade. Se houver alguma interferência ao plano do inferno para tentar confundir a igreja, nós já estamos a neutralizar. Pai, nós estamos a declarar que ninguém pode, ninguém vai parar o que o Senhor começou. Pai, repreendemos todo espírito que não professa o teu nome. Pai, tudo quanto não vem para edificar a tua casa, tudo quanto que vem para confundir a tua obra, nós repreendemos em nome de Jesus, que desapareça desse lugar, e tomamos o controle dos quatro cantos da sua casa, e bendiremos e bendecimos o teu santo e eterno nome, em nome de Jesus Cristo. A igreja diga comigo, amém. Pode tomar o assento, aplaudindo o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus. Mais uma vez eu quero saudar o irmão e a irmã com a bendita paz do Senhor. Dizer que sejamos todos bem-vindos. Amados, é sempre uma honra Deus nos permitir estarmos aqui para celebrarmos o seu nome. Na verdade, nós estamos numa semana especial, porque é uma semana que nós terminamos a fazer uma festa, ou celebramos a Páscoa, sexta-feira, que lembramos
no culto passado como foi o processo da morte, da crucifixação, da morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da sua ressurreição, segundo a cultura judaica, o povo judeu, eles têm uma festa que eles celebram. Eu falei durante a semana a relação que existe entre a cultura judaica e também a cultura da igreja. A cultura judaica e a cultura da igreja são muito semelhantes, pois nós temos origem por meio deles. Aleluia! Somos muito parecidos, apesar de que a igreja ela foi gerada lá no dia de Pentecoste, quando desce o Espírito Santo, mas temos ligações eternas que não podemos nos ligar. O povo de Israel, quando sai do Egito, depois de serem livrados da morte, através daquela batalha espiritual que houve entre Faraó e Deus, os demônios principais, os potestades dos egípcios, que não estavam permitir que Deus tirasse o seu povo da escravidão, da mão de Faraó, Deus teve que fazer a última batalha. Eu expliquei que houve 10 batalhas espirituais, ou seja, houve 10 níveis de batalha espiritual, que no qual você conhece. A última batalha foi a batalha da morte dos primogênitos, foi a que fez com que Faraó liberasse o povo de Israel. Qual foi a batalha? A batalha foi que Deus deu instrução ao seu povo para livrar-nos da morte dos seus primogênitos. Ele disse que matariam do cordeiro e colocassem o sangue sobre as portas das suas casas, de maneira em que quando viesse o espírito da morte ou o anjo da morte, ele não pudesse tocar a quem estava dentro da casa e tivesse o sangue. Expliquei dizendo que aquele sangue representa a aliança do povo de Deus com o seu povo. Deus com o seu povo era um pacto, o pacto de que Deus ia livrar o seu povo da morte. Isso foi tão claro que a história narra, que a história registra. O que aconteceu? A morte passou por cima. Se a morte passou por cima é porque alguns a morte não passou por cima. Enquanto Deus livrou uns, outros tiveram que infelizmente ver os seus primogênitos morrendo. Quer dizer que Deus, no universo de 100%, tem sempre quem Deus livra, mas tem quem Deus não vai livrar. Por isso, não podemos nos assustar quando vemos alguém morrendo, mas você continua vivo. É por causa da aliança que você tem com Deus. É por causa do sangue que ainda continua a falar mais alto na tua vida. Eu expliquei que o sangue não estava nas pessoas, o sangue estava na porta. O que quer dizer que a porta representa a casa quer dizer a glória quer dizer a igreja do Senhor. Quer dizer que enquanto você estiver dentro da igreja, fazer parte da igreja do Senhor, Deus coloca sobre a porta da sua casa o sangue. A morte, quando vem, passa por cima. Tem livramento que você sofre, não é porque você é muito ungido, é porque você faz parte do corpo de Cristo, porque a marca está no corpo, não está na cabeça. O sangue está no corpo, na porta da entrada. Jesus vai dizer em João capítulo 10, eu sou a porta, eu sou a porta, aquele que vem em mim entra, achará pasto. Aleluia. Eu estou introduzindo para entrar. Então, quando o povo de Israel sai do Egito, Deus aparece a Moisés, que era o líder, lá no Monte Sinai, e diz a Moisés: Moisés, diz ao meu povo que eles me celebram 3 festas, que serão feitas 3 vezes ao ano. A primeira festa é a festa que representa a saída do povo de Israel do Egito, como era a Páscoa, que quer dizer Pesach ou Pesach, que é passar por cima. Eles tinham que celebrar porque Deus lhes livrou, para lembrar que um dia Deus matou milhares, mas também Deus livrou a milhares, para lembrar que um dia houve acidente e milhares morreram, mas eu continuei sobrevivendo. Quer dizer que a bondade de Deus, ela estava sobre um povo, mas o juízo de Deus estava sobre outro povo. Até agora, há povo que está debaixo do seu juízo, mas nós ainda estamos debaixo da bondade e da misericórdia de Deus. Então por isso Deus disse: celebrei-me 3 festas ao ano. Primeira festa que o povo de Israel tinha que celebrar é a saída deles do Egito, a vitória garantida, a certeza de que eles venceram aquele gigante, a certeza de que eles já não eram mais escravos, de que eles já não pertenciam ao mundo das trevas, a certeza de que Satanás não tinha legitimidade para continuar a fazer trabalhar para eles, a certeza de que a redenção ela se complementou por causa
causa do derramamento do sangue, porque a Bíblia vai dizer que sem derramamento do sangue não há redenção dos pecados. Por isso Jesus, através do seu Filho, permitiu que o Cordeiro fosse imolado antes da fundação do mundo, para redimir a natureza humana e para redimir os seus filhos. E semelhantemente lá no Egito, Jesus começou o processo da redenção, o processo da obra da cruz do Calvário, em forma simbólica. Eles viram o livramento, Deus livrou-os da morte. Então Deus vai dizer assim: celebram 3 festas, e estas 3 festas, a primeira foi a Páscoa. A Páscoa, já expliquei, representa a festa do Filho, a festa do primogênito, a festa dos primeiros. Mas não é a única festa. Tem a outra festa, que é a festa dos tabernáculos. Nós, como igreja, não celebramos muito a festa dos tabernáculos, mas existe na Bíblia. O povo judeu, ele continua a celebrar a festa dos tabernáculos. Para além da festa do tabernáculo, as 3 festas mais conhecidas no meio evangélico e no meu pentecostal é o tabernáculo, a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa. Depois da festa da Páscoa, eles têm que contar 50 dias. E esses 50 dias, no processo dos 50 dias, Deus mandou que eles celebrassem uma subfesta, que era a festa dos pães asmos, uma festa onde o pão não podia levar fermento, que na qual nós convertemos em Santa Ceia. Aleluia! E nós vamos perceber que Deus é um Deus de festa. Deus nunca queria que o seu povo ficasse triste. Eu quero perguntar aqui ou na sua vida, você acha que Deus é um Deus de tristeza? Não. Deus sempre mostrou alegria. Por isso Deus, ele ordenou festa. Por quê? Porque Deus sabe que quanto mais festa, mais o povo se alegra. Quanto mais festa, mais o povo se goza. Porque na verdade a palavra é real, que nós vamos ver no livro de Êxodo capítulo 23, é celebrai-me uma festa. A palavra celebrai é o mesmo que dizer exultai-me, honrai-me, glorificai-me em uma festa. Então a festa é nossa, mas o convidado não somos nós. Eu vou chegar lá porque eu vou ter em Pentecoste. O que quer dizer que a festa, ela foi do Antigo Testamento, não começou de agora. Depois da Páscoa, Deus disse: conta 50 dias. Ali vai entrar um processo numa subfesta. Enquanto o povo de Israel estava a contar, a Bíblia vai dizer que no Novo Testamento, Jesus morre numa sexta-feira, que foi a véspera da Páscoa. Ele morreu e ele foi enterrado. No sábado descansou, mas no domingo, Maria Madalena foi ver na sepultura às 4 da manhã, para saber se o Messias continuava lá na cruz, ou seja, na sepultura. Mas a notícia foi que ele já não está mais entre os mortos. O meu Redentor vive, ele continua vivo. Foi no domingo, ele vive, ele não está mais na sepultura. E a Bíblia vai dizer que Maria encontrou anjos e o lençol do Senhor estava enrolado na cabeceira. Para quê? Para dizer, porque na cultura, para te explicar algo, na cultura judaica, sempre que você vê o lençol dobrado, significa que eu fui, mas não fui distante, eu vou regressar. Não entendeu? Quer dizer que ele meteu o lençol dobrado para explicar que, da seguinte maneira: eu fui, mas não demoro, eu volto. Por isso eu disse a seu Deus: mas vós ficai em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido do poder. Preparação. Jesus deu a instrução para os discípulos, mas estava a dizer que para vocês avançarem, vocês precisam da preparação. A preparação é que iria abrir a expansão do Evangelho internacional. Eles poderiam começar a pregar, poderiam começar a acelerar o tipo de mensagem do Messias, mas só depois da preparação. E quem iria preparar os discípulos não seria Jesus, tinha que ser o outro convidado. Reparem que eles estavam numa véspera de festa, era um ambiente de festa. Por quê? Porque Jesus já ressuscitou. A notícia era boa, ele já não está morto. Eu não tenho por que ficar triste. O meu Redentor já está vivo. A morte não pode lhe deter, a morte não pode lhe parar, a morte não pode restringir o meu Deus, porque ele é o autor da vida, ele é o consumador da vida. Se a morte não para Jesus, eu que nasci e eu que morri com ele, a morte não pode me parar, porque aquele que morre com Cristo, a Bíblia vai dizer, com ele também ressuscitará. Se com ele padecemos, com ele também seremos glorificados. Se nós sofremos com ele, Deus também nos exaltará a seu tempo. Então eu morri no pecado, no velho homem, mas ressuscitei com Cristo no novo homem. Eu já não sou mais eu, mas agora quem vive é Cristo em mim. A vida que eu vivo não é uma vida mais mundana, eu tenho uma vida diferente, porque o meu Cristo está vivo. Se o meu Cristo está vivo, não posso continuar nas velhas práticas. Se o meu Cristo está vivo, tenho que odiar o pecado
crucificado até que eu sangre. Se o meu Cristo está vivo, eu não preciso voltar a me crucificar com os meus hábitos, com o meu comportamento. Eu preciso mudar. Assim verdadeiramente vais testemunhar que o teu Cristo está vivo. Aleluia! Que o teu Cristo está vivo. Então ele dá instrução para os discípulos. Ele diz: permanece em Jerusalém até que do alto vos seja revestido. E o versículo 2 que nós acabamos de ler, do Atos capítulo 2, está a dizer: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Isso quer dizer que já chegaram o 49º dia. Só faltou um dia, estava no dia, faltou 24 para completar 50. A palavra Pentecoste significa 5 ou 50. E quer dizer que 50º dia da celebração da festa. Você, para entender o Pentecoste, você precisa contar um dia depois do dia da Páscoa. Quando passa a Páscoa, dali para frente, você conta 50 dias. Quando bater 50 dias, aquele 50º dia será chamado dia do Pentecoste. É o dia de descer. Agora veja, quando Deus ordenou para eles celebrar estas festas, ou seja, para realizar estas festas, Deus disse assim: a festa do Pentecoste, a festa do Pentecoste será a festa da colheita. Não entendeu? A festa do Pentecoste será a festa da colheita. É a festa de colher aquilo que nós semeamos. Eles semearam o quê? Agora vamos fazer a tipologia espiritual. A verdadeira semente que cai na terra é Cristo. A Bíblia vai dizer no livro de João: é no grão de trigo que cai na terra e morre, mas não fica lá, mas ele volta a ressuscitar. Quer dizer, Jesus como a semente, ele caiu. Quero que você preste atenção. Jesus morre como uma semente na terra, mas não ficou só. Ele produziu, ele fez o efeito para qual ele tinha que fazer na terra. Ressuscita ao terceiro dia. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, depois disso, chegando o dia do Pentecoste, chegando o dia do Pentecoste, a Bíblia vai dizer: os discípulos estavam em um lugar específico, numa casa específica, falando todos a mesma língua, estavam em oração, estavam em Jesus. Quando de repente eles ouvem um som, como se tratasse de vento. Quando você ouve um som, você não sabe se esse som é tempestade, se é vento, se é chuva que está se formando, mas apenas eles conseguiram discernir que aquele barulho é barulho de algum som. Não foi assim quando Elias também falou para o seu moço, na época em que o povo de Israel estava no deserto e havia seca, disse: moço, vai e vê se tem algum sinal dos céus. Deus é um Deus que trabalha com o sinal. Deus trabalha com os sinais. Por isso o vento foi um sinal para o dia do Pentecoste. Mas por trás do vento, quem estava por trás do vento era o próprio Espírito Santo. Mas primeiro manda o vento para alertar que eu estou a vir com uma força, para preparar a tua estrutura, para receberes aquilo que Ele quer derramar. Eu expliquei que o Pentecoste é uma promessa do Antigo Testamento. Joel capítulo 2, ele vai dizer que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A palavra derramar é o mesmo que dizer deixar cair. Se Deus quer deixar cair algo dos céus, imagine vocês que Deus quer deixar cair chuva. Deus quer deixar cair chuva sobre a terra. Ele não disse que vai derramar a sua carne sobre crente e judeu. Ele só disse sobre toda a carne. O Joel não especificou se vai ser para a irmã que intercede, se vai ser para o irmão que trabalha na obra. Não disse. Ele só disse: eu vou derramar nos últimos dias do meu Espírito sobre toda a carne. Eu já expliquei para quem estava na semana. Palavra derramar é o mesmo que dizer deixar cair. Se Deus vai deixar cair, se Deus vai derramar, imagina que o Espírito do Senhor fosse como chuva, e que Ele quer mandar chuva na terra. Só quem estiver no ambiente propício, só quem estiver debaixo da chuva vai se molhar. Se você estiver no teto, a chuva não tem como te tocar. Quer dizer que para o Espírito Santo derramar, ele precisa encontrar um ambiente favorável. Ele tem que encontrar os céus abertos. Se os céus não estiver abertos, não há derramamento do Espírito Santo. Por isso é que a característica do Pentecoste foi: ele estava no mesmo lugar, reunido, orando e jejuando. Não tem derramamento do Espírito Santo ao menos que nós estejamos no mesmo lugar. Repare, o segundo ponto é que ele estava unido e reunido. É preciso a igreja estar reunida e
não estão unidas. Tem igrejas que estão juntas, mas estão separadas. Sem a união verdadeira, não tem como descer a unção. Salmos capítulo 78. A unção de Deus é como a unção que desce na barba de Arão. O azeite desce, ele desce quando há união. Aí tem vida eterna. Não há derramamento do Espírito Santo se não há uma igreja unida. Não tem o descer da chuva de Deus. Por isso é que a igreja que não continua a receber a bênção, a chuva não cai, o derramar não desce, a chuva não te toca, porque o céu está perto. Não há unidade, não há reunião. Você até pode vir à igreja reunir, mas não estar unido. E a falta de união, ela impede que haja o derramar do Espírito Santo. Repare, quando eles estavam reunidos, eles também estavam unidos. Então não basta nos reunir, temos que nos reunir na unidade. Quando nos reunimos na unidade, então Deus abre os céus e derrama do seu Espírito sobre toda a carne. Escuta agora, Joel vai falar e vossos filhos profetizarão. Primeira ativação, ativa o dom da profecia. E vossos jovens terão visão, e vossos velhos sonharão. 3 tipos de estação de dom espiritual. Quando o Espírito Santo cai, começa a se ativar na igreja. Eu não estou falando de ministério profético, estou falando de dom de profecia. Não é a profecia de me disse, porque vi a irmã e disseram, não, é falar a palavra de Deus, é a profecia de exortar, de consolar, de edificar, de se levantar para proclamar o evangelho em toda a terra. É bragaçada, macabra gaçada, erramarei, vós profetizareis, vós falareis a minha palavra. A palavra profecia de Joel não é essa a profecia do papai me disse, é falar a palavra de Deus para os povos. É para você pregar o evangelho. Essa é a verdadeira profecia. A profecia de que Jesus não está morto, Jesus está vivo. O mesmo Jesus, o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus, ele também te levantará dentre os mortos. Isso é uma profecia. My God. E Joel foi uma profecia que se completou. Já em Pentecostes, depois do